saúde física, portanto, há uma relação muito profunda entre o que se passa no nosso cérebro se estivermos, e no nosso corpo se estivermos estressados. Por exemplo, se vivermos numa família onde não sentimos segurança, onde haja violência. Ou se vivermos numa família que, de alguma maneira, não nos valoriza ou não nos faz sentir vistos nem importantes. Isso causa respostas de stress, ativa neurotransmissores e hormonas no nosso organismo, que, por sua vez, diminuem o nosso sistema imunitário, fragilizam-no, aumentam a probabilidade de doenças cardiovasculares, de obesidade, de doenças do foro, por exemplo, a diabetes. E, portanto, há a ligação muito clara sobre os níveis de stress dentro de uma família e a dimensão e da ansiedade e a dimensão da saúde física e psicológica. Depois, a família ajuda-nos a ter um propósito. Muitos de vocês, se eu vos pedir para pensarem o que é que dá propósito à vossa vida, querem levantar o braço aqueles de vocês que pensam na vossa família como a razão do vosso propósito? E o propósito está associado também à proteção do nosso sistema imunitário e está associado também, claramente, à nossa saúde mental. Então, uma vida sem propósito é uma vida mais curta, é uma vida sem qualidade, é uma vida com mais doenças. Depois, este impacto tem também a ver com dimensões como o nosso estilo de vida. E à medida que vamos estudando o que são boas relações e o que são más relações, vamos percebendo que as famílias cuidadoras, e o cuidado deve ser sempre recíproco, de envolvimento mútuo, todos a cuidarem de todos, conseguem de facto diminuir o impacto do risco psicológico e do risco mental. As fotografias, muitas delas são, um grande fotógrafo, são tiradas em zonas dos Açores. Quando falamos na família, devemos sempre lembrar que temos que pensar do ponto de vista do que se passa no casal, do que se passa na relação entre gerações, portanto, pais para filhos, avós para netos, avós para filhos, e do que se passa do ponto de vista da relação entre irmãos. Portanto, pelo menos estas dimensões, estes eixos, são fundamentais na proteção da nossa saúde mental e quando aí está a qualidade relacional, e vou terminando para vos dizer quais são esses indicadores, então temos, de facto, mais probabilidade de haver felicidade. Então, quando temos apoio social, ou seja, amor, quando somos capazes de cuidar, quando eu sei que tenho uma pessoa na minha família com quem eu posso ir ter, que vai ser suporte nos momentos em que eu estou em sofrimento, que me dá conselhos, que me ajuda a pensar a minha complexidade. E há estudos fantásticos hoje sobre o poder do amor do ponto de vista das conexões e das microconexões e do efeito que têm na nossa saúde física e psicológica, versus a tensão. Ou seja, as famílias onde o nível, às vezes, quase que se sente, não é? Estamos às vezes ao pé de um casal e parece que sentimos que há uma tensão enorme entre eles, ou de pais para filhos, então, sempre que há tensão, e muitas vezes está associada, do ponto de vista concreto, a discussões, a críticas, a muitas exigências, a esperar que o outro seja diferente daquilo que ele é. O amor é esse processo de conseguir negociar possibilidades e identidades. Não é eu ser capaz só de amar o outro quando ele corresponde às minhas expectativas, ou àquilo que eu desejo, ou àquilo que eu imagino. E estes estudos têm-nos dado indicado algumas características, quer do ponto de vista das relações conjugais, e aqui sabemos que elas são as relações mais importantes dentro da família. Muitas vezes hoje os filhos são tão importantes que nós esquecemos a relação que foi a fonte que levou a ter filhos, não é? E, portanto, invariavelmente, quando trabalhamos com as famílias, tentamos ajudar o casal a lembrar-se que há casal, que houve um amor que levou a ter filhos e como é que estão a cuidar esse amor a dois. Até porque as crianças, quando crescem, sendo demasiado centrais no processo familiar, aprendem muitas vezes a serem o que eu chamo toxicodependentes da atenção. E vivem demasiado na expectativa de que o mundo lhes cumpra os seus desejos, e isso leva-os depois também a ter níveis de autoestima baixas, a não estar preparados para lidar com as dificuldades e o sofrimento.
Então, a dimensão conjugal é uma dimensão fundamental e há uma relação muito direta entre o casamento feliz e uma melhor saúde mental e física e uma maior longevidade e uma maior felicidade. O maior estudo longitudinal da história da psicologia, o Harvard Adult Study, mostrou exatamente que não é a genética, não é quanto é que temos no banco, não é o sucesso profissional, são naturalmente também importantes, mas o fator fundamental é a qualidade das relações que estabelecemos uns com os outros, em particular na relação conjugal e na relação familiar. As pessoas, enfim, esta ligação, né, as pessoas que estão em relações amorosas, quisermos, quando vivem em casamentos difíceis, têm mais probabilidades de ter sintomas depressivos, pior saúde física, psicológica, morrerem mais cedo. E, portanto, não é apenas estar casado, é cuidar verdadeiramente de uma relação que tem que ser diariamente alimentada com respeito, dignidade, com uma capacidade de assegurar que o outro é visto, ouvido, reconhecido e que há um processo de negociação das necessidades mútuas. Então, para terminar, o sentido de pertença é um indicador fundamental, eu saber que faço parte de uma família que me ama, de uma comunidade que me acolhe, de um sistema, seja a minha igreja, seja o meu grupo desportivo, onde eu sinto que a minha identidade importa e que há alguém que se preocupa comigo. Depois a de segurança psicológica, sermos capazes de criar condições para sermos autênticos, para estar numa relação onde eu posso ser quem sou e sei que vou ser amado e amada, mesmo que tiver, por exemplo, mais notas na escola. Fizemos um estudo com 2.200 crianças e jovens dos 8 aos 18 anos em Portugal e tínhamos níveis de depressão muito elevados junto de todos aqueles que nos diziam que sentiam que o amor que vinha das famílias deles era instrumental ou dependia deles terem ou não terem bons resultados escolares. Então, se falhassem na escola, eles sentiam que deixavam de ser amados. E isto levava a níveis elevados de depressão, inclusivamente a níveis de suicídio. 2.200 crianças e jovens que nós estudámos com este tipo de indicadores. E depois a dimensão recíproca do cuidado. As crianças, os jovens têm que aprender desde cedo o que é cuidar. E isto não é um processo só de pais para filhos ou dos mais velhos para os mais novos. É quando há esse assumir da reciprocidade que ela funciona. Então, as famílias precisam saber gerir as necessidades básicas, ser capazes de tomar decisões informadas, e aí as políticas públicas podem ajudar muito. Desenvolver a capacidade de gerir emoções e de gerir conflitos. Nós aprendemos muito uns com os outros, só a ver como é que as pessoas lidam com as suas próprias emoções, sejam elas as de alegria e como é que celebram quando as coisas correm bem, sejam as difíceis quando perdemos alguém que amamos, por exemplo. Celebrar sucessos, ser capaz então de expressar um conjunto de emoções que muito claramente têm mostrado elevar-nos como seres humanos, sermos capazes de perdoar, usar o humor nos momentos difíceis. Tenho famílias com quem trabalho, por exemplo, que passaram a usar coisas tão simples como um nariz de palhaço, que está posto num pratinho no meio da cozinha, e quando alguém começa a sentir que há tensão na família, que estão a ficar à beira da zanga, alguém vai buscar um nariz de palhaço, põe e vai mostrar aos outros para lembrar que o nosso amor é mais importante do que esta discussão ou esta situação. Portanto, são formas muito simples e às vezes muito transformadoras de usar pequenos sinais que nos lembram do que é essencial. Na minha família, por exemplo, criámos há muitos anos, quando os meus filhos eram pequenos, tínhamos uma caixa de abraços. Um dia passámos uma tarde a escrever papelinhos sobre formas diferentes, criativas de dar abraços. Pusemos para dentro da caixa muitas formas. Aos pulos, a cantar, a comer bolachas de costas, ok? E quando começávamos a sentir que havia tensão, que estávamos a começar a zangar-nos uns com os outros, o que é normal e natural dentro das famílias, alguém ia buscar a caixa e tirávamos um ou dois dos papelinhos e dávamos os abraços que saíam. Ainda hoje temos um abraço, que é o aperto à tarraxa, que ficou na nossa família como o símbolo da nossa união e dos nossos momentos de coesão.
Então, a gratidão, agradecer por ter cozinhado para mim, por ter ido às compras, por ter... e a compaixão. A compaixão é como é que eu lido contigo quando tu estás em sofrimento e como é que eu lido contigo quando tu não correspondes àquilo que eu esperava. Depois é o espaço onde se moldam os valores. Ensinamos quem somos, não ensinamos o que dizemos. Já toda a gente sabe isto, não é? É também o lugar de treino da resiliência, da capacidade de superação de tudo aquilo que é a dor humana. E todos nós já passámos por muitas dores aqui. E é também o espaço onde se cria a identidade. Quem é que eu sou? Tenho valor? Alguém gosta de mim? Sou importante? Se sim, como é que eu levo isso depois para o mundo, lá para fora? E isto influencia os nossos estatutos sociais e a nossa maneira de estar no mundo. Terminando, tem aqui um conjunto de aspectos concretos que promovem relações sociais positivas. O face a face, o ser capaz de gerir as emoções, o ensinar a amar, para depois preparar as novas gerações para saberem como é que se ama melhor, o estar presente no sucesso escolar, envolvidos na escola, e os homens, os pais, a presença dos pais na escola é um indicador muito importante associado ao sucesso escolar das crianças, não apenas das mães, mas dos pais homens. Ser capazes de ter famílias onde há adaptabilidade, onde somos flexíveis, sermos mais competentes do ponto de vista de como é que lidamos, os chamados mecanismos de coping, não é? Como é que falamos dos problemas, ou pomos para debaixo do tapete, ou fazemos de conta que eles não existem, ou somos capazes de nos olhar nos olhos e conversar sobre as coisas e resolvê-las em conjunto. Então são um conjunto de formas, práticas concretas que têm a ver com esta promoção de relações sociais positivas. Continuo a pedir ajuda. Obrigada. Então, claro que isto não acontece fora de um contexto social, económico, político, por aí fora, que naturalmente influenciam e nutrem o desenvolvimento humano integrado e até a mobilidade social, que é uma expectativa importante para as sociedades. E porque é nesse contexto também, família e comunidade envolvente, que nós promovemos e passamos tradições, valores, crenças, rituais. E os estudos mostram que as mães são ótimas a passar os rituais e os pais tendem a ser ótimos a promover o desafio de fazer diferente. E, portanto, não é por acaso que há mães e pais que podem ser desempenhadas por homens ou mulheres, mas que há esta função de ter uma perspectiva mais maternal, uma perspectiva mais associada ao género masculino, que convida a ir para fora, enquanto a mãe convida, ou a figura maternal convida a trazer para dentro a esta reprodução intergeracional. E, naturalmente, quando há sofrimento, e eu comecei pelos casos reais, que podem vir de muitas falhas da sociedade, a família tem muito mais dificuldades em ser capaz de superar estes riscos que se impõem à sua experiência e à possibilidade de ser feliz. Então, coesão na família, estabelecimento de regras e limites. A família é onde se aprende o que é para fazer e o que é que não é para fazer. Não é o espaço de permissividade. A permissividade não funciona em termos de crescimento saudável. Onde tem que haver comunicação aberta, onde temos que falar das coisas e não fazer de conta que elas não existem. Os segredos em família são patológicos. Depois, a expressão emocional saudável é fundamental. Validar, em vez de dizer não chores, dizer vejo que isto é triste, trouxe-te tristeza. Posso depois convidar o que é que queres fazer com essa tristeza, mas primeiro devemos validar as emoções uns dos outros. Depois, a dimensão do cuidar e do curar, e pode ser um curar emocional. O afeto, não é, que está obviamente associado aqui. Lembrar que cada um de nós é sempre um líder nos processos das famílias e das comunidades, e não temos que ser líderes formais, líderes informais. E esse líder tem que ser coerente. Por exemplo, quando nos casais há perspectivas muito diferentes de como é que se educa, a criança fica perdida sobre o que é que faz sentido. Então tem que haver coerência no casal, da mesma maneira que eu, como mãe, não posso um dia achar graça a uma coisa que no dia a seguir vou criticar. Então a coerência é claramente uma dimensão fundamental da saúde mental.